Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora pra gente ler os spoilers completos do capítulo 1151 de One Piece. O Lock ri frente ao perigo que é Imu-sama. A gente vai comentar sobre todos esses spoilers nesse vídeo aqui. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente está lá na página do Twitter One Piece News, vocês podem seguir os caras por lá para pegar o spoiler no momento que sair. Capítulo 1151. Título Eu Entendo Agora. Capa, história de capa. Torneio de Sumo em Hakumai. Sukune, o Yokozuna, irmão de Urashima, é jogado para fora. Só esse Sukune aqui eu só lembrei do Sukuna lá de Jujutsu Kaisen. Vemos Kirigan, agora indo para os spoilers iniciais, spoilers completos. Vemos Kirigan usando sua forma híbrida. Ele agora é um centauro com a parte superior do corpo de um humano e inferior de um Kirin. E ainda tem as nuvens brancas flutuando ao redor da sua cabeça e corpo. Essa parte é interessante porque a gente também vê na Yamato, quando ela está na sua forma completa de animal e até na sua forma híbrida, ela também mantém as nuvens em volta ali da cabeça e do corpo, só que as nuvens dela são azuis, se eu não estiver enganado. A forma humana de Kirigan tem cabelo curto, cílios inferiores longos e dentes afiados. Ele se parece um pouco com o rosto de Rhodey Jones. Ele também segura um chifre com o qual comanda os MMA. Ele segura um chifre, né? E comanda os MMA, Monstros dos Sonhos. Kirigan, agora as coisas estão esquentando e não vou mais me conter, pois o grande está aqui. Continuem a destruir como quiserem. MMA. Esses monstros foram criados por vocês, povo de Elbaf. A gente viu que no capítulo passado, esses monstros dele ficaram maiores e mais aterrorizantes. Eu até me questionei se eles passaram pelo portal do Imu, porque tem uma característica que é peculiar em todos os gigantes transformados, que tem as presas inferiores e superiores avantajadas. E esses monstros do Kirigan agora têm isso. Continuando. E Mugunko diz que eles continuarão fazendo isso até que o coração de Elbaf esteja completamente destruído. Ela quer realmente dizimar Elbaf ao ponto de que eles não tenham nada, eles tenham que se submeter a ela, sejam obrigados a isso. Então o flashback se inicia, quando Gaban e Chopper caem do mundo do sol para o submundo. Chopper salva Gaban com um guard point gigante, foi o que a gente imaginou que aconteceria quando ele pulou atrás do Gaban. Lock e Harudin continuam discutindo sobre o que aconteceu com o rei Harald. Lock diz a ele que Harudin deve se ajoelhar se quiser ouvir mais sobre o ocorrido, mas Harudin responde que não ouvirá mais nenhuma palavra do homem que matou seu pai. De repente, Luffy diz algo. Essa parte aqui é interessante, antes de continuar, que o rei Harald, ele tinha asas também, não tinha? Provavelmente ele passou por essa transformação do diabo aí do Imu-sama, e foi por isso que o Loki, juntamente com o Jaru, teve que matar ele. Será que foi por isso? Luffy, o Chopper caiu agora mesmo. Sanji, houve um grande barulho, mas você viu quem caiu? Eu acho que o Luffy não viu, ele sentiu, né? Será que o haki do Luffy tá evoluindo de alguma forma? Tá ficando mais absurdo? Luffy, não. Loki, parece mesmo que alguém caiu. Eles estão além das montanhas, ó. Mais outro que também sentiu. Luffy, como eu sabia que era o Chopper? E tem outra pessoa com ele, muito debilitada. Luffy sabe ou percebeu que foi realmente o Chopper, especificamente, e que tem uma outra pessoa que está debilitada. Então o haki do Luffy está se tornando absurdo, realmente, o haki de um Yonkou. A questão é não ter sentido ainda o Imu-sama lá na Terra do Sol, no mundo do Sol, na verdade. Sanji, se isso for verdade, não é qualquer coisinha. Isso significa que eles caíram do mundo do Sol? Zoro, vamos encontrá-los imediatamente. Enquanto Luffy, Zoro e Sanji vão buscar Chopper e a outra pessoa, Mossa liga para Loki e diz que, devido a alguma situação, eles não poderão mais se falar. E aí vem o questionamento, será que esse Mossa ele é alguém de Elbaf? Será que ele está participando da batalha? Ou ele vai participar?
Será que esse cara vai ser importante ainda nesse arco ou para arcos futuros? Porque para ele falar pro Loki que eles não poderão mais se falar, algo aconteceu. E o Loki foi quem salvou ele de alguma forma. Será que ele continua em Elbaf? Depois de dar os primeiros socorros a Gaban, Luffy, Zoro e Sanji descobrem quem ele realmente é. Luffy, o quê? Harudin, ao lado do Rei das Trevas, Rayleigh, eles eram as asas do Rei dos Piratas. Em termos de força, ele era provavelmente o número 3. Luffy, uau! Embora Gaban esteja debilitado, esteja deitado e mal consiga se mover, ele consegue levantar 2 dedos e diz: eu era o número 2. Isso aqui é algo que a gente vai ver que se acontecer com o Sanji, sei lá, se tiver uma continuação de One Piece que não seja com o Chapéu de Palhas, um filho do Luffy encontrar o Sanji, por exemplo, é exatamente o que o Sanji vai fazer. Ele nunca vai concordar que foi o número 3 ou até o número 4, como foi dito recentemente, e a recompensa do Sanji é a 4ª maior. Ele vai dizer que era o número 2. Harudin se pergunta o que aconteceu para que um homem do calibre de Gaban acabasse assim. Chopper explica que as crianças foram feitas de reféns para que não pudessem encostar um dedo nos inimigos, mesmo que fossem poucos. Um golpe traiçoeiro aí das pessoas do governo mundial, se bem que eles nem precisariam muito disso, porque a galera meio que não sabe ou não tem meios para vencer seres imortais. O Gaban até fatiou o Sommers, mas ele já se recuperou. Então não tem como, provavelmente, vencer por meios normais. Vão ter que descobrir como que esses caras podem ser derrotados. Uma dica que todo mundo tem é o Haki do Rei do Joy Boy, que arrebatou todo mundo. E aí o Luffy vai ter que aprender a utilizar esse Haki do Rei dessa forma para afetar o corpo dessa galera e arrebatar eles, será? Chopper continua explicando que alguns monstros enormes também apareceram, mas de repente todos sentem o Haki do Rei de Imu, aquele do capítulo passado. Então foi exatamente o que eu falei, não teria como o Luffy não sentir, os outros não sentirem aquela explosão de Haki do Rei. Sendo que o Luffy sentiu quando o Kizaru chegou em Egghead. Ele pisou em Egghead, o Luffy sentiu e se cagou todo. Foi interessante o modo como o Luffy sentiu o Kizaru chegar à ilha, em Egghead. Gaban, ei, agora, esse Haki. Zoro, o que? Gerd, o que é isso? O capítulo termina com todos olhando para o mundo do sol, preocupados. Todos, exceto Loki, que está rindo muito. Caramba, o Loki é muito brabo, mano. Ele sentiu o Haki do Rei do Diabo, que no caso é o Imu-sama, e o cara tá rindo, mano. O cara é muito absurdo. Harudin, todos subam no elevador. Vamos voltar para o mundo do sol imediatamente. Elbaf está em perigo. Luffy, Chopper, agora eu entendi. Loki, quem era esse? Aquele Haki era um absurdo. Do Gahahaha. Eu acho que você precisa, não é mesmo? Você precisa do meu poder. Eu tinha lido errado no capítulo anterior, porque eu pensei que o Loki falava que que precisava do poder do Luffy, quando na verdade é o contrário. E aqui tá dito, o Loki fica feliz porque todos vão precisar do seu poder agora para lutar contra o Imu-sama e proteger Elbaf. Acho que é por isso que ele tá rindo aqui. Mas ele, por mais que ele riu do Haki do Rei, por ter sentido o Haki do Rei do Imu, ele fala que aquele Haki era um absurdo. Então ele concorda que não é pouca coisa não, que ele vai ter que enfrentar. Fim do capítulo e pausa na próxima semana. Teremos pausa porque já estamos com 3 semanas, se eu não estiver enganado, com um capítulo de One Piece. E o Oda sempre deixa um gancho maior quando não tem capítulo na próxima semana. Adoraria que esse gancho fosse o Luffy olhando ou o Imu-sama vendo o Luffy frente a frente no Gear 5. Aí seria absurdo. Como a gente não vai ter isso, a gente só vai ter ele se preparando para ir lutar contra o Imu-sama. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a esses spoilers. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês.
Aqui na tela final vai estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!